Você sabia que existem álbuns espetaculares que foram lançados com a influência de tristeza, ressentimento e dor causadas por divórcios e separações? É o que eu vou mostrar para você neste vídeo. Meu amigo e minha amiga, quem nunca se separou de uma pessoa amada? Quem nunca sofreu com o rompimento de uma relação, com divórcio, com separações, com brigas? Só que tem artistas e bandas que usaram toda essa atmosfera ruim para lançar discos simplesmente espetaculares. E eu vou começar essa série mostrando o melhor deles, o que talvez seja uma grande unanimidade, que é Rumours, do Fleetwood Mac, lançado em 1977, no meio de uma grande confusão entre os seus integrantes, porque o vocalista e guitarrista Lindsey Buckingham estava se separando da vocalista Stevie Nicks, né? E a tecladista e pianista Christine McVie tinha acabado de se divorciar do baixista John McVie. Inclusive eles nem se falavam em estúdios, eles só conversavam a respeito de arranjos. Fora isso, um não olhava para a cara do outro. Para piorar o clima, o batera Mick Fleetwood descobriu um pouquinho antes de entrar para o estúdio que a mulher dele estava tendo um caso com o melhor amigo dele. Incrível, né? Aí você junta tudo isso com toneladas de cocaínas que todo mundo estava cheirando. Poderia ter rolado um desastre, mas na verdade rolou um disco simplesmente antológico, com umas harmonias vocais assim, de cair o queixo. Todas as canções são maravilhosas, algumas delas se tornaram grandes clássicos, como Going Your Way, que é um recado do Lindsey Buckingham para Stevie Nicks, e a Stevie Nicks que devolveu com outro clássico intitulado Dreams. Tem também Don't Stop, que talvez seja o único momento de positividade do álbum, foi inclusive composto pela Christine McVie, e é um disco que tem uma qualidade sonora assim absolutamente irrefutável. É discoteca básica de toda a coleção que se preze. Quando você ouvir esse disco, tem algumas curiosidades. Por exemplo, quando você ouvir You Making Love Fun, você tem que saber que essa faixa, na verdade, é um recado da Christine McVie para o diretor de iluminação do Fleetwood Mac, que ela já estava tendo um caso com ele quando eles entraram no estúdio. Toda a confusão, na verdade, acabou sendo tornada explícita nas letras das composições. O próximo disco é um dos mais tristes e belos de todos os tempos. In the Wee Small Hours, lançado em 1955 pelo Frank Sinatra. Frank Sinatra estava na pior, porque ele tinha perdido os fãs antigos, ele já não tinha mais sucesso no cinema, ele tinha sido mandado embora da Columbia Records, o programa que ele tinha de televisão tinha sido cancelado depois de alguns episódios, quer dizer, o cara estava numa derrocada total. E aí o vice-presidente da Capitol resolveu contrariar todas as opiniões dos executivos da gravadora e contratou o Sinatra, e ele entrou em estúdio, ele reuniu um repertório de antigas canções de jazz dos anos 30 e dos anos 40, e ele montou de tal forma que as letras eram explícitas na referência ao que o Frank Sinatra estava passando na época, incluindo a notícia mais devastadora que ele teve, que era o pedido de divórcio da segunda mulher dele, a estonteante atriz Ava Gardner. Ele estava tão deprê que ele montou esse disco com a necessidade de expurgar todo esse baixo astral. E isso resultou num disco simplesmente sublime. Tem um trabalho do pianista Bill Miller e os arranjos do Nelson Riddle que são antológicos. Reza a lenda, inclusive, que o Frank Sinatra estava tão emotivo nessa gravação, que quando ele gravou When Your Lover Has Gone, ele terminou de cantar e ele começou a chorar copiosamente na frente de todo mundo no estúdio. É um disco simplesmente imprescindível que você tem que conhecer, ainda mais se você encontrar essa edição aqui, que é a edição original de 1955, que o tio aqui
conseguiu nas suas andanças pelas lojas aí. Depois eu trago um dos melhores discos de todos os tempos e o meu favorito dentro da discografia do Bob Dylan, que é Blood on the Tracks, lançado em 1975. Foi um disco gravado pelo Bob Dylan quando ele estava realmente muito triste por conta do divórcio da esposa dele, a Sarah, que tinha descoberto um caso extraconjugal que ele teve com uma funcionária da gravadora Capitol, onde ele tinha voltado a trabalhar. É um disco sensacional, talvez as letras sejam as mais confessionais que o Dylan tenha colocado num repertório dentro de um mesmo disco. Ele nega isso nas raras entrevistas que ele deu, ele nega isso, mas fica evidente quando você ouve, por exemplo, canções como You're Gonna Make Me Lonesome When You Go, que ele está falando exatamente da Sarah e de todo o imbróglio que ele teve. Mas é um disco muito bom, e inclusive é um disco que serve para todas aquelas pessoas que acham que o Bob Dylan é desafinado, que ele não canta nada, esse tipo de baboseira que a gente ouve por aí. Discoteca básica. E já que a gente está falando do Bob Dylan, eu vou falar também do contemporâneo do nosso querido Bob Dylan, que é o Willie Nelson, que gravou em 1974 esse álbum aqui, ó, Phases and Stages. Esse disco ele é muito interessante porque ele tem uma história muito boa. As canções foram gravadas em 1971. E foi nessa época que a esposa do Willie Nelson entrou com um pedido de divórcio porque tinha descoberto um caso extraconjugal dele, não sei o que, blá blá blá, aquela coisa toda. E ele, em 74, ele resolveu regravar essas canções que foram compostas naquele período. E ele foi lá para o estúdio do Moscow Shoals, né? Aquele estúdio maravilhoso que, inclusive, eu vou falar a respeito deles em uma matéria futura aqui no canal. E foi produzido pelo Jerry Wexler, que era um produtor lendário da country music, e é um disco primoroso. Esse disco aqui tem uma característica muito interessante. Cada canção, ela remete a exatamente esse processo de sofrimento da separação. Só que no lado A do LP, tudo isso é cantado pela perspectiva da mulher. E no lado B, tudo é apresentado sob o ponto de vista do homem. Uma coisa muito legal, muito interessante. Inclusive, eu até queria mostrar o LP aqui, mas eu nunca consegui encontrar esse LP em bom estado, né? Sempre muito riscado, e aí eu comprei em CD aqui, mas quem tem o LP vai ter realmente essa percepção de que um lado é a perspectiva da mulher e o lado 2 é a perspectiva do homem. Outra curiosidade é que depois que o Willie Nelson gravou esse disco, ele foi dispensado da gravadora Atlantic e acabou sendo contratado pela Columbia, onde ele teve lá uma cláusula no contrato que dava a ele liberdade artística total. É um disco muito bom. Antes de continuar com essa matéria, dá uma assistida nesse vídeo aí que é muito importante para você que quer deixar um mundo melhor para os seus filhos. É com você mesmo. Você está preocupado com o tipo de mundo que você vai deixar para os seus filhos? Ou você ainda nem parou para pensar nisso? Deveria. Vou te dar um exemplo de como o planeta está indo para um caminho muito errado. Você sabia que dos 320 milhões de toneladas de plástico que são produzidas por ano, só 14% são recicláveis? Só 14%. E dessas toneladas, 8 milhões vão parar nos oceanos. Lá na praia que você frequenta com a tua família, quando você vai dar aquela nadada, né? Tá cheio de plástico boiando. Para você se sentir ainda mais apavorado, saiba que se a coisa continuar do jeito que está, em 2050 nós vamos ter mais quilos de plástico nos oceanos do que de peixes. Vai ser mais fácil você pescar um balde de plástico do que um mísero peixe. Uma vergonha. Para piorar ainda mais essa situação caótica, você tem que saber que a reciclagem de plástico ela é muito mais cara do que qualquer outro tipo de produto, porque é preciso que você faça uma manipulação antes do processo ser completado. Ou seja, você tem que limpar o plástico, você tem que fazer uma série de processos antes que essa gororoba seja reciclada e colocada de volta no mercado. Precisa ser muito burro, mas muito burro mesmo, para você não perceber que o plástico está emporcalhando o planeta e deixando a nossa vida
muito próxima de um lixão muito fedorento e muito sujo. Acesse a página do Ambientalizando no Facebook e o canal do Ambientalizando no YouTube para você saber o que é preciso para salvar o planeta dessa gororoba chamada plástico e entender com mais profundidade todos os danos que esse produto tem causado nas nossas vidas. Agora aqui tem uma curiosidade, um dos discos mais subestimados da história da música. Estou falando de Here My Dear, do Marvin Gaye. É um disco que quando foi lançado na época ninguém deu muita bola e hoje ele é, com justiça, considerado um dos pontos altos da carreira do Marvin Gaye. Só que ele tem uma história muito curiosa. Ele foi inteiramente gravado para dar a metade dos royalties para ex-esposa do Marvin Gaye, que ele tinha acabado de se separar, que é a Anna Gordy, filha do Berry Gordy, que era o chefão da Motown. Esse disco aqui foi lançado em 1978 e o Marvin Gaye, ele até pensou em gravar qualquer coisa e só para dar uma grana para ela. Ele mudou de ideia no caminho e ele acabou reunindo um repertório maravilhoso com muito rhythm and blues, soul, um funk mais puxado para aquela linha do funkadelic e do Parliament, tem até um vernizinho de disco music. É um disco muito legal, inclusive essa edição aqui, olha que maravilha, olha. Que arte sensacional, né? Capa maravilhosa também, muito legal. Disco muito subestimado do Marvin Gaye que merece a sua atenção. Outra curiosidade é que a Anna Gordy ficou tão brava que ela até pensou em processar o Marvin Gaye por causa desse disco aqui, mas ela acabou desistindo. Inclusive, o próprio título do disco é um recado para ela, Here My Dear, ou seja, aqui minha querida. Eu não poderia deixar de trazer para essa série o primeiro disco solo do Phil Collins, Face Value, lançado em 1981. Um disco que foi composto inteiramente pelo baixo astral que o Phil Collins estava sentindo na época com a separação da sua mulher, Andrea. Ele foi para casa, ele pegou uma bateria eletrônica, um piano, e ele compôs tudo praticamente sozinho. É um disco, inclusive, meio soturno, assim, mesmo nas baladas. Tem umas baladas lindas, como If Leaving Me Is Easy, You Know What I Mean. Tem também um momento que parece que é de alegria, mas na verdade não é, que é aquela faixa I Miss It Again, que tinha o naipe de metais do Earth, Wind and Fire. É uma canção que tem uma letra muito triste, apesar do alto astral da canção. E tem uma curiosidade também, tem uma boa versão de Tomorrow Never Knows dos Beatles, com o loop de bateria tocado ao contrário. Muito interessante. E o Phil Collins nunca mais conseguiu repetir essa excelência musical que ele conseguiu no primeiro disco solo dele. Agora eu trago um caso em que um divórcio não trouxe tristeza e trouxe sim alegria. Estou falando de Billy Joel com o seu An Innocent Man, um disco que ele lançou em 1973, feliz da vida porque ele tinha se separado da mulher, começou a sair com umas modelos maravilhosas, e ele gravou esse disco de tanta felicidade que ele resolveu retornar à alegria que ele tinha quando era adolescente, quando ele ouvia grandes clássicos da soul music, do rock and roll, e ele montou um repertório inteirinho com canções que tinham a sonoridade desses grandes grupos do passado. Esse disco, por exemplo, é o que tem Uptown Girl, que você vai assistir aqui no clipe aqui embaixo, um clipe sensacional, que é, na verdade, uma homenagem ao grupo Frankie Valli and the Four Seasons. Tem homenagem ao James Brown, ao Sam Cooke, ao Jerry Lee Lewis, Little Richard, aos Smokey Robinson, aos Supremes, aquela invasão britânica do rock and roll nos anos 60. É um disco muito legal e surpreendentemente alto astral para quem tinha acabado de se divorciar. E agora eu mostro para vocês um dos discos mais subestimados do Bruce Springsteen e que cabe perfeitamente nessa série. Tunnel of Love, disco que ele lançou em 1987, logo depois que ele tinha estourado com o Born in the USA. Ele acabou se separando da mulher dele, a atriz Julianne Phillips, e ele já começou a ficar de olho na backing vocal que ele tinha na banda, que era a Patty Schauffer. Esse disco, ele, de uma certa forma, ele deixou de lado a E Street Band, né, que era o grupo que acompanhava ele desde o começo da carreira,
ele montou as gravações meio que sozinho, sabe? Com bateria eletrônica, ele tocando os outros instrumentos. Depois ele até chamou a Street Band na turnê, mas assim, os shows eram muito estranhos, assim, porque não tinha mais aquela espontaneidade, era um show meio marcado, assim, com posições marcadas, como se fosse um teatro. Foi uma fase muito estranha do Bruce Springsteen, mas que resultou num álbum que, inclusive, como eu disse, muito subestimado. Tem canções maravilhosas, como a própria faixa título, Ton of Love. Cara, tem uma das baladas mais lindas de todos os tempos, que é One Step Up. Tem Brilliant Disguise. Enfim, só canções maravilhosas nesse disco aqui. Para terminar, eu trago um dos discos mais tristes e belos de todos os tempos, que é The Boatman's Call, do Nick Cave and the Bad Seeds, lançado em 1997. É um disco que, ao contrário do que ele vinha fazendo, aquela barulheira meio tosca, mas muito legal, ele centrou as canções basicamente no piano, assim, com pouquíssimos instrumentos ao redor, e é um disco muito sombrio. Ele tinha acabado de se separar da Viviane Carneiro, uma brasileira com quem ele tinha tido um filho. Inclusive foi uma época que o Nick Cave veio morar aqui no Brasil, ele morava aqui na Vila Madalena. E na verdade ele tinha acabado o casamento com a Viviane, que a Viviane inclusive tinha descoberto que ele tinha um caso com a PJ Harvey. Pois é. Então resultou, toda essa tristeza, toda essa frustração, resultou num disco belíssimo. Esse disco é o que tem uma das canções mais doloridas que você pode ouvir, que é Into My Arms, né? Uma canção belíssima. Você reparou que eu deixei de fora alguns discos que foram claramente influenciados por esse clima de separação e divórcio, como por exemplo o The Visitors do ABBA, o 21 da Adele, o A Moon-Shaped Pool do Radiohead, porque são discos que têm boas canções, assim, mas não são tão sensacionais quanto esses que eu acabei de mostrar para você. Eu deixei de fora alguns outros discos gravados com esse tipo de sentimento, como o caso do Ghost Stories do Coldplay e o This Is What the Truth Feels Like da Gwen Stefani, porque eles são ruins mesmo. Bom, terminamos o vídeo de hoje. Não esquece de dar o seu like, de assinar o canal, clicar aqui na campainha aqui para ser avisado quando tiver novo vídeo, que na verdade agora sempre toda semana tem vídeos. E também não esqueça de assistir a esse vídeo que vem agora na sequência, que é muito importante para você que quer deixar um mundo melhor para os seus filhos. Tá legal? Um abração e até a próxima.